Olá pessoal, eu sou o André, aqui do nosso programa Espectro do Comunismo. Nós aqui hoje vamos dar um novo panorama dos acontecimentos agora, dessa segunda-feira, dia 7 de março, sobre a situação da guerra da Ucrânia e a atualização dos acontecimentos que vieram se desenvolvendo nessas últimas horas, nesses últimos dias. E sempre lembrando que esse é mais uma iniciativa que a gente veio levando adiante no programa. São alguns episódios que nós vamos fazer para acompanhar a situação da Ucrânia e, claro, para apoiar essa iniciativa, eu chamo já aqui de início todo mundo a curtir, a compartilhar esse episódio, a curtir as páginas do Ideias de Esquerda nas redes sociais para receber a notificação sobre esse episódio, sobre os outros que a gente vem produzindo. O Espectro do Comunismo, como os nossos ouvintes já conhecem, está em todos os canais de podcast com esse mesmo nome, e aqui na descrição a gente vai deixar o link para todos aqueles que quiserem contribuir financeiramente com o nosso canal. Bom, entrando diretamente no tema da Ucrânia, essa segunda-feira marca o 10º dia desde que as tropas russas invadiram o território ucraniano, depois de reconhecerem a independência das autoproclamadas repúblicas populares de Donetsk e Luhansk, aquelas repúblicas separatistas que foram reconhecidas pelo Putin e que agora tem boa parte do controle da região do Donbass, que seria ali a bacia do rio Donetsk, que agora está sob controle da Rússia. A mídia internacional veio fazendo uma cobertura ampla da invasão russa, a maioria deles alinhada com o discurso oficial ditado pelo imperialismo dos Estados Unidos, pela OTAN, uma invasão que é reacionária, como a gente veio frisando nos últimos episódios, e que, juntamente com a censura da mídia russa, contribuiu para que a narrativa da imprensa ocidental ganhasse muito peso sobre a população. O Putin respondeu com a sua própria censura dentro da Rússia. Nesse último final de semana, ele desconectou várias redes sociais do país, impediu o acesso a essas redes sociais e proibiu a reportagem sobre a guerra fora das diretrizes do Ministério das Relações Exteriores, ou seja, a imprensa russa, nesse momento, não pode publicar nada sobre a guerra da Ucrânia que não esteja de acordo com as informações emitidas pela própria chancelaria em Moscou. Se fizer isso, esses jornalistas podem ser condenados a até 15 anos de prisão. Essa foi a notificação que o governo russo emitiu contra a liberdade de imprensa, que a gente vê no próprio Ocidente. Vários países imperialistas também agora estão vetando, estão censurando os canais, os veículos de imprensa da própria Rússia de veicularem as suas informações no interior da Europa. Então a gente vê essa briga de censuras entre esses dois bandos reacionários que agora estão em conflito através do território ucraniano. E até agora o presidente da Ucrânia, o Vladimir Zelensky, que foi transformado num herói pelos governos ocidentais, pelos meios de comunicação, não fez nada mais do que exigir que os seus aliados da OTAN fornecessem aquele apoio militar que eles prometeram alguns meses antes, diante da possível adesão da Ucrânia a esse conglomerado de imperialistas que é a própria OTAN. A gente vai lembrar que o início do conflito se deu justamente porque a Ucrânia tem um papel chave na segurança de Estado da Rússia, e a Rússia quer impedir, inclusive por meios constitucionais, revisando a Constituição da Ucrânia, que esse país integre a União Europeia ou, claro, a OTAN. E a Ucrânia, o governo do Zelensky, vem pedindo, como veio nos últimos dias, exigindo até que a União Europeia acelerasse o processo de reconhecimento da Ucrânia como um Estado-membro. Mas é fato que esse reconhecimento pela União Europeia, da adesão da Ucrânia, não teve o efeito esperado. Especialmente porque tanto os Estados Unidos quanto os países da Europa sabem que uma eventual integração, especialmente agora no interior do conflito militar da Ucrânia ao bloco europeu, significaria uma escalada ainda maior da beligerância e complicaria o panorama do próprio conflito em si mesmo. Tanto o imperialismo europeu quanto os Estados Unidos, agora, nesse último final de semana, negaram que a participação da guerra implicasse, por exemplo,
o estabelecimento de uma zona de exclusão aérea sobre a Ucrânia. Todo mundo sabe que uma zona de exclusão aérea dessa natureza significaria, pelo menos do ponto de vista do governo russo, um ato de guerra, ou seja, uma resposta beligerante por parte do Ocidente, que seria, aí sim, também outra via de escalada desse conflito, porque impediria que os aviões, que a Força Aérea Russa, que agora está bombardeando distintas cidades na Ucrânia, pudesse operar no marco, né, desse território. Essa é a função de uma zona de exclusão aérea e que certamente, se uma vez aplicada, levaria a uma escalada beligerante por parte dos atores, né, desses dois bandos que agora se enfrentam por meio da invasão na Ucrânia. Então, por enquanto, os países da OTAN estão avançando com as sanções econômicas, com duras sanções econômicas, mas também com medidas de exceção que permitem que os trabalhadores e o povo russo sejam os mais atingidos por essas medidas. As sanções econômicas que estão sendo aí divulgadas pela imprensa, pelos países ocidentais, afetam, em primeiro lugar, a população pobre, que sofre com a inflação, com a alta dos preços, com a falta, com a queda do poder de compra pela desvalorização da moeda, né, do rublo, no caso da Rússia, e não os oligarcas, os grandes capitalistas, né, os principais homens de negócios da Rússia, que são, boa parte deles, faz parte desse círculo governante do Putin, se enriqueceu muito com essa política agressiva, nacionalista do governo russo. Agora, o que eu queria frisar nessa atualização do panorama da Ucrânia é a lição que todas as guerras legaram para a humanidade. As guerras são indissociáveis de choques sociais entre as classes. E esses choques sociais vão ficando cada vez mais inscritos no horizonte quanto mais tempo dure o conflito. No panorama anterior que a gente fez aqui no Espectro do Comunismo, eu já mencionava o impacto da economia sobre o tecido social, na medida em que se incrementavam, especialmente os preços das matérias-primas que respondem a produtos básicos de consumo da população pobre, além das próprias sanções econômicas do imperialismo que eu estava mencionando. E o que a gente pode dizer do ponto de vista econômico? O mundo está se vendo chacoalhado pela alta dos preços, né, dessas matérias-primas, especialmente do petróleo e do trigo, que são exportados pela Rússia e pela Ucrânia. Os preços do petróleo agora, nessa segunda-feira, subiram para mais de $139 o barril, depois que os Estados Unidos disseram que estavam em discussões ativas para proibir as importações russas de petróleo bruto. Isso, obviamente, teve um efeito de sacudir os mercados financeiros, já que o governo russo alegou que iria parar os bombardeios na Ucrânia para permitir que os civis escapassem de algumas cidades que estão na linha de frente, como uma maneira de acalmar, né, essa alta dos preços das matérias-primas. O que não funcionou muito bem, porque o Brent, né, que é a referência internacional dos preços do petróleo, atingiu esse patamar histórico, né, desde a crise financeira de 2008, é um preço quase 20% acima do ponto mais alto que foi atingido durante a crise mundial em 2008, e esse salto nos preços não vem só pelas ameaças, né, de bombardeios ou pela própria ofensiva militar da Rússia. Ele veio também depois que o secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, disse no domingo que estava discutindo a proibição da importação do petróleo russo. Ainda que a gente sabe que o governo dos Estados Unidos esteja bastante relutante em considerar essa medida, porque ela também teria uma implicação no alto preço para os seus próprios consumidores internos. Então esse é um primeiro ponto para levar em consideração, do ponto de vista da economia. E para frisar esses impactos na economia mundial, eu até coletei aqui as informações de um importante economista marxista britânico, o Michael Roberts, e aqui eu vou citar exatamente o que ele diz numa das suas publicações. Ele diz o seguinte: enquanto revemos o estado atual das principais economias em meio ao conflito Rússia-Ucrânia, as condições para o colapso das empresas ou colapso corporativo estão aumentando significativamente. Aqui ele está discutindo também com o problema do alto patamar de dívida que as empresas privadas têm, já como herança da crise mundial e especialmente agora pela pandemia do coronavírus. Voltando aqui ao Michael Roberts.
Primeiro, há uma inflação acelerada. Os preços globais das matérias-primas atingiram o nível mais alto desde 2008 esta semana, quando a crise na Ucrânia intensificou as preocupações com o fornecimento global das matérias-primas. O West Texas Intermediate, que seria a referência do petróleo, né, nos Estados Unidos, subiu até $115 por barril, um nível que atingiu pela última vez há 14 anos. O trigo, o milho, o girassol estão todos em risco na Rússia e na Ucrânia. Além disso, o aumento dos preços do gás natural está tornando a produção de amoníaco proibitiva em termos de custo, enquanto as exportações de potássio da Rússia e da Bielorrússia, que juntos compreendem 1/3 do produto comercializado globalmente, estão em risco. Ambos são ingredientes essenciais para os fertilizantes. Isto poderia perturbar a agricultura em geral durante este ano e no ano próximo. Aqui eu fecho aspas para o Michael Roberts, ele falou dos fertilizantes, lembrando que, por exemplo, aqui no Brasil se abre uma grande crise de fertilizantes, porque o Brasil importa esse produto da Rússia para poder alavancar o agronegócio. Então, obviamente, isso também tem impactos diretos aqui no Brasil. Nós vamos discutir isso amanhã num programa que também vai ser divulgado aqui pelo Espectro do Comunismo, sobre os impactos da guerra aqui no Brasil. E, segundo o próprio Michael Roberts, outros economistas, várias previsões sobre o impacto da invasão russa na Ucrânia prevêem que a economia mundial vai perder pelo menos 1% do crescimento real previsto no PIB esse ano de 2022 e o ano seguinte de 2023. Isso é muito importante porque os impactos econômicos não devem ser medidos só no imediato. Vou lembrar também aos nossos ouvintes que em 2008, logo depois do estouro da crise mundial, ainda não se via movimentos de queda do poder aquisitivo da população mais pobre, da população trabalhadora, por exemplo, na Ásia e no Oriente Médio, no norte da África, e conforme os anos foram passando, essa crise, esses impactos de 2008 começaram a realmente fazer parte da vida real das pessoas, o que levou à alta do preço, né, dessas matérias-primas, como a do trigo, que eu estava mencionando, o que deu origem, a partir de 2010 e 2011, às revoltas da fome, que foram o precedente imediato da Primavera Árabe. Então isso é muito importante para a gente ver a projeção que esses impactos econômicos vão ter, não só nesse ano, mas nos anos seguintes. E aí, frente a esses problemas econômicos, por enquanto, o que fazem os países da OTAN? Eles não estão dando muita importância para esses eventos imediatos, para o impacto imediato da crise, começando pela Alemanha, por exemplo, que está usando a guerra na Ucrânia para fazer avançar um rearmamento militar sem precedentes desde a Segunda Guerra Mundial, que, longe de garantir a paz, como a imprensa fica divulgando, ela abre um horizonte de novas guerras no futuro. Ou seja, esses governos na Alemanha, na França, nos Estados Unidos, de outro ponto de vista, como parte do bando adversário da própria Rússia, ainda não se sentem pressionados pelos choques sociais entre as classes a medir as consequências do prolongamento da guerra na Ucrânia. Mas alguns alarmes já começam a se mostrar, porque na própria Alemanha surgiu hoje, inclusive, um fato muito interessante, muito importante, que foi o início do movimento de trabalhadores hospitalares em Berlim contra a guerra na Ucrânia. É um movimento que se opõe tanto à invasão russa quanto ao rearmamento imperialista europeu, segundo um comunicado de centenas de trabalhadores hospitalares, que envolvem enfermeiros, médicos, entre outros, e que é realmente um soco no estômago, né, da política beligerante do chanceler social-democrata, do Olaf Scholz, que foi aquele que deu a chancela ao parlamento para aumentar em 100 bilhões de euros o orçamento militar da Rússia, da Alemanha, perdão, e também começar a atender aquela exigência da OTAN de utilizar um patamar mínimo de 2% dos gastos, né, 2% do PIB, para o orçamento militar. Nós vamos observar se esse movimento vai se estender para outras categorias na Alemanha, já que pode ser um enorme exemplo para a classe trabalhadora internacional poder desenvolver uma posição independente desses dois campos reacionários, né? Isso se torna mais importante ainda, porque nós insistimos aqui no espectro do comunismo sobre a importância de não ter uma visão meramente geopolítica da situação, e sim
entender que o fator luta de classes é fundamental. A ocupação na Rússia pode levar a potenciais insurgências que não sejam daqueles repudiáveis neonazistas que são alimentados pelos Estados Unidos, pela Alemanha, mas sim insurgências da própria classe trabalhadora. Na Bacia do Donetsk, por exemplo, que é um histórico bastião da indústria mineradora ucraniana, ou até mesmo em Kiev, em Kharkiv, nos principais centros urbanos da Ucrânia. Essa tradição de luta da classe trabalhadora ucraniana, apesar da paralisia que foi imposta pela burocracia stalinista nos últimos 30 anos, pode ser um elemento surpresa nesse coquetel político mais imprevisível da invasão militar. E isso teria consequências não só na Rússia, mas em toda a Europa. Esse 8 de março, inclusive, Dia Internacional de Luta das Mulheres Trabalhadoras, vai ficar marcado em muitos países como grandes manifestações contra a guerra na Ucrânia. E se é verdade que agora o controle imperialista foi forte o suficiente para não gerar ainda um movimento anti-guerra, como aquele que a gente tinha visto em 2003 contra as invasões dos Estados Unidos no Oriente Médio, no Iraque, no Afeganistão, exemplos como esses que eu estava mencionando agora dos trabalhadores dos hospitais em Berlim podem ser o estopim de uma nova fase do conflito. E por que eu digo isso? Porque a preocupação dos governos imperialistas é evidente. Por exemplo, o Robert Habeck, que é o ministro das Finanças na Alemanha, descartou por enquanto categoricamente uma proibição da importação de gás e petróleo da Rússia, argumentando que isso colocaria em risco a paz social na Alemanha. Isso nas próprias palavras dele. Isso significa luta de classes. O governo alemão está preocupado com isso. Em outro âmbito, esse alto preço do trigo que eu estava mencionando preocupa vários analistas burgueses pelo fator Primavera Árabe de 2011, que eu estava me referindo, e levamos em consideração que a Rússia e a Ucrânia fornecem 30% das exportações mundiais de trigo. E, por exemplo, um país como o Egito, no norte da África, é o maior importador mundial dessa matéria-prima, do trigo. Né? A Rússia e a Ucrânia juntas fornecem 25% do que o Egito consome, né, de trigo. E mesmo antes da invasão, com os preços tendo subido quase 80% entre abril de 2020 e dezembro de 2021, o governo egípcio disse que planejava aumentar os custos do pão. O pão, que é a base alimentar desse país, e que era fortemente subsidiado, né, pelo governo, justamente para tentar conter medidas de revolta. E agora o presidente egípcio, Abdel Fattah el-Sisi, que é um ditador, disse que não pode fornecer 20 pães ao custo de um cigarro. Isso significa que ele vai precisar aumentar, nos próprios interesses, né, da classe dominante egípcia, os preços do pão, e esse incremento do preço das matérias-primas em função da guerra vai ter um efeito direto aí. Outro país é a Tunísia. Cerca de metade das importações de trigo da Tunísia vem da Ucrânia. E a invasão russa levou, como a gente estava dizendo aqui, preços a níveis históricos, que não se viam desde a crise mundial de 2008. E mesmo que o Estado tunisiano hoje controle o preço do pão, as pessoas já estão começando a sentir o aumento da fome, como agora acabou de notificar o The Guardian, né, esse jornal britânico que fez uma interessante cobertura sobre os efeitos da fome sobre os países do norte da África e do Oriente Médio. E o Egito e a Tunísia estão longe de ser os únicos países dessa região que enfrentariam dificuldades no caso da continuidade ou do prolongamento desse conflito militar na Ucrânia e o consequente aumento dos preços. O Iêmen, por exemplo, tem sido devastado pela guerra desde 2014, importa quase todo o seu trigo, né, todo o trigo que consome é importado, e pelo menos um terço vem da Rússia e da Ucrânia. É um país também que é altamente dependente do pão e que supostamente constitui mais da metade do consumo calórico de uma família média nesse país. O Líbano é outro país que vem numa crise econômica profunda, com uma inflação em nível recorde, e geralmente importa mais da metade do seu trigo da Ucrânia. O ministro da Economia libanês afirmou também nesse último final de semana que só resta pão para mais um mês ou até um mês e meio. Então, imaginem os efeitos mais catastróficos que podem começar a se desenvolver. Todos esses fatores podem incendiar a caldeira da luta de classes, que é o que não querem nem o imperialismo ocidental,
nem o bonapartismo russo. Então é muito importante frisar esse fator, a possibilidade de maiores choques sociais, porque a dita paz social, né, como se referem os governos, a imprensa dos países ocidentais, pode estar ameaçada, e os capitalistas podem sim ver riscos de choque à sua estabilidade. Estão mais colocados esses riscos de choques sociais, quanto mais se prolongue o conflito. Então, esse é um primeiro ponto bem importante para a gente levar em consideração. Enquanto isso, a Rússia segue recebendo um forte apoio da China, que tem contrariado vários apelos internacionais para condenar a invasão do Putin na Ucrânia. A China não reconhece a invasão enquanto tal, desde os Jogos Olímpicos de Inverno em Pequim, agora em fevereiro de 2022, o Xi Jinping, o ditador da China capitalista, junto com o Putin, enviaram um comunicado comum dizendo que se opõem à resolução de problemas de segurança no mundo por meio da expansão de blocos militares, se referindo diretamente à OTAN. Foi a primeira vez na história da China que oficialmente o governo de Pequim se pronuncia contra a expansão da OTAN, e agora o Wang Yi, que é o chanceler da ditadura capitalista chinesa, defendeu a amizade eterna na China com a Rússia. Estou citando as próprias palavras dele. Também acusou os Estados Unidos por tentar restabelecer uma versão do Indo-Pacífico, né, da OTAN, uma versão da OTAN que exerceria a sua influência nessa região do Indo-Pacífico, que é a região de influência mais importante que a China tem hoje para expandir a sua projeção internacional. E esse mesmo chanceler, Wang Yi, reafirmou, ele disse o seguinte, né, para citar especificamente esse político, uma mensagem inequívoca ao mundo de que a China e a Rússia se opõem conjuntamente às tentativas de reavivar a mentalidade da Guerra Fria. E aí ele segue dizendo que, por mais precária e desafiadora que seja a situação internacional, a China e a Rússia manterão o foco estratégico e avançarão firmemente na coordenação da parceria estratégica abrangente para uma nova era. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que essa integração, mesmo que não seja oficialmente considerada como uma parceria entre China e Rússia, é de longo prazo. O governo de Pequim e o governo de Moscou estão aliados para poder fazer frente a todo tipo de medida que os Estados Unidos tomem para preservar a ordem neoliberal que foi encabeçada por ele desde a restauração capitalista na Rússia, na própria China, nos estados né, do leste europeu, na década de 90. Então, é um movimento de longo prazo. É fato que existem contradições entre a China e a Rússia, são contradições que também abrangem os interesses políticos de cada país, e na medida em que eles atuam em comum, cada um deles atua em função dos seus próprios objetivos estatais, que não necessariamente coincidem uns com os outros, mas é fato que a oposição de ambos, tanto a China quanto a Rússia, a ordem mundial neoliberal dirigida pelos Estados Unidos unifica essas potências. O Hal Brands, que é um dos analistas-chefe do Foreign Affairs, que é uma importante revista de discussão geopolítica, diz que a convergência sino-russa dá tanto à China quanto à Rússia mais espaço de manobra, ampliando uma espécie de problema de duas frentes para os Estados Unidos, porque os Estados Unidos têm de enfrentar agora rivais cada vez mais próximos, cada vez mais agressivos, em dois teatros separados, porque a Rússia atua especialmente na Europa Oriental, como a gente está vendo agora na Ucrânia, com muita influência na Bielorrússia, com muita influência na Moldávia, com influência nessa zona de influência da ex-União Soviética, e a China atua especificamente no teatro de operações do Pacífico Ocidental, na Ásia-Pacífico, no Mar do Sul da China, em Taiwan, na região do Sudeste Asiático. Então, sem dúvida, o apoio da ditadura capitalista do Xi Jinping é um dos insumos mais importantes que a Rússia vem servindo para poder dar continuidade à sua ofensiva militar. Se a China não tivesse essa postura, é muito difícil que o governo de Moscou pudesse prolongar muito mais essas medidas que vem tomando agora na Ucrânia. E não menos relevante nesses objetivos que a China tem para essa parceria de longo prazo com a Rússia é o interesse em ser apoiada pelo próprio Putin num dos seus maiores propósitos estratégicos, que é a reincorporação de Taiwan no território chinês. E, claro,
frear a luta de classes na Ásia, que é o centro de gravidade do proletariado mundial. Todo mundo vai poder lembrar também que a China apoiou a repressão militar que o exército russo exerceu contra as mobilizações na Bielorrússia e no Cazaquistão que faz fronteira com a China, que estavam sendo questionados, né, por mobilizações populares contra o aumento dos preços dos serviços públicos, contra o alto preço dos combustíveis e tudo mais. Então, isso para dar um panorama do que o Putin hoje se serve para poder continuar a sua ofensiva, e que ao mesmo tempo que ele está mais isolado das potências ocidentais, que estão conseguindo fazer uma grande campanha contra a propaganda russa, por outro lado, a Rússia está sendo apoiada pela China, e isso dá esse novo motor, né, para as medidas do próprio Putin. Do ponto de vista militar, o que está acontecendo agora na Ucrânia? A Rússia tinha anunciado um cessar-fogo temporário dos bombardeios que vinha fazendo na cidade portuária de Mariupol, que fica ali no Mar de Azov, mas até a evacuação de civis estava sendo planejada, foi suspensa depois de múltiplas violações desse cessar-fogo, porque de fato a Força Aérea Russa seguiu esses bombardeios. E se a gente observar o mapa da Ucrânia, o avanço militar russo é muito mais proeminente no sul do país. Vamos lembrar que ali o início da ofensiva militar se dava por 3 frentes. A Rússia invadia a Ucrânia pelo leste, pela região do Donbass, por Donetsk e Luhansk, que são as regiões separatistas reconhecidas pelo Putin. Pelo sul, a partir da península da Crimeia, e pelo norte, através do território da Bielorrússia, para atingir também de forma mais rápida a capital ucraniana, que é Kiev, que fica bem próxima da fronteira bielorrussa. Agora, a partir das bases na Crimeia, na região sul, a Rússia conseguiu conquistar, nessa última semana, a cidade portuária de Kherson, que é um grande centro urbano no Mar Negro, junto à maior central nuclear da Europa, a Zaporígia, que a gente estava discutindo no último panorama, aqui no espectro do comunismo. E a partir dessas posições conquistadas, a Rússia conseguiu enviar tropas tanto para leste, no sentido de Mariupol, quanto para oeste, no sentido de Mykolaiv e de Odessa. Essa cidade é muito importante porque Odessa é o principal centro portuário, político, econômico, militar do Mar Negro, e é a via de escoamento privilegiada das exportações ucranianas. De tudo que a Ucrânia produz de mais importante, o escoamento dessa produção se dá através do Mar Negro. Então, se a gente fosse pensar qual o objetivo militar que vem se desenhando, ainda que isso não fique claro, ainda que isso não esteja escrito, não seja publicado pelo Ministério, né, das Relações Exteriores, pelo Ministério da Guerra da Rússia, parece que o objetivo dos russos seria cortar a via de acesso do governo ucraniano ao Mar Negro, o que significaria separar Kiev, né, a capital, não só das zonas orientais da Ucrânia, Donetsk e Luhansk, mas também da porção sul, que conformaria uma espécie de ponte terrestre desde as fronteiras da Rússia, lá no Donbass, até a Moldávia, né, que faz também fronteira com a Ucrânia, do outro lado da Ucrânia, passando pela Crimeia. As dificuldades para que isso aconteça são bastante grandes, especialmente em Odessa, que é uma cidade que tem uma poderosa guarnição militar. Mas é importante também lembrar que a presença da Marinha Russa no Mar Negro torna esse desenlace militar uma possibilidade plausível, e se ela se desse, na realidade, obrigaria o governo burguês do Zelensky a negociar em termos muito mais desfavoráveis, justamente o que o imperialismo norte-americano não quer. A Rússia deve, inclusive, estar pensando nessa possibilidade, na medida em que tome a região sul da Ucrânia, forçaria o relógio a ficar contra o governo do Zelensky, contra as potências ocidentais, para que eles pudessem negociar não só numa situação desfavorável, mas também tendo que negociar rápido, porque a economia ucraniana também seria duramente golpeada por esse bloqueio econômico no Mar Negro. E essa ofensiva reacionária de Moscou no sul parece permitir, até agora, que as tropas russas evitem entrar nos grandes centros, nos maiores centros urbanos da Ucrânia, que é tanto Kiev quanto Kharkiv, que necessariamente, se acontecesse, levaria a banhos de sangue, o que não pode ser descartado,
em vista da brutalidade da política do Putin para impedir que a Ucrânia se integre, tanto à OTAN quanto à União Europeia. E desse ponto de vista militar também, vale a pena ligar com o que eu estava dizendo anteriormente, esse bloqueio econômico hipotético que a Rússia pode tentar fazer contra os ucranianos, ao mesmo tempo em que aumenta o nível de miséria, de pauperidade das massas, também pode dar origem a choques sociais que podem ser a via de abertura para uma posição independente, né, das massas dos trabalhadores ucranianos que não queiram mais não só a invasão russa, mas também esses jogos de vassalagem que o governo do Zelensky tem com os Estados Unidos, com a Alemanha, com as potências ocidentais. Então, para dar esse panorama, a Rússia se ofereceu, né, agora, no domingo também, na segunda-feira, a suspender temporariamente os ataques a essas cidades que eu mencionei anteriormente, Kharkiv, Kiev, também Mariupol, criar alguns corredores humanitários para a retirada de civis das cidades, mas, como eu estava dizendo, vários meios de comunicação relataram a violação desse cessar-fogo nas regiões em que já havia acordo para a criação desses corredores para tirar a população das zonas de combate. E isso aumentou o número de baixas, né, o número de vítimas, e dificultou cada vez mais a saída dessas pessoas das zonas de conflito. De acordo ainda com números oficiais, a quantidade de refugiados desde o início do conflito, no dia 24 de fevereiro, ultrapassa 1 milhão de pessoas. E, como a gente sabe, essas pessoas não recebem o mesmo tratamento dependendo da sua origem, dependendo de se são negros ou se são brancos. Durante o final de semana, viralizou na Alemanha um vídeo, né, que cidadãos alemães estavam denunciando, especialmente a juventude, né, as políticas segregacionistas que a polícia alemã vem usando, que a polícia polonesa também vem usando, para discriminar entre negros e brancos. Né? Os negros são enviados diretamente a quartéis de polícia, a centros de detenção, enquanto os ditos ucranianos são colocados nos centros de refugiados, enquanto, obviamente, uma posição aqui é a abertura de todas as fronteiras, a liberdade da entrada de todos os refugiados, sem nenhum tipo de discriminação entre negros e brancos, entre asiáticos, entre a população do Oriente Médio, entre a população africana. Todos devem ter os mesmos direitos civis e trabalhistas e devem ser acolhidos com todos os direitos que a população nativa desses países. E, obviamente, essa não é a política do imperialismo, que desde 2015, quando estourou a grande crise dos refugiados, a política da chanceler naquele momento, né, da Angela Merkel na Alemanha, e de todos os países na Europa, na Hungria, na Eslováquia, na República Tcheca, na própria Grécia, é de repressão brutal contra esses imigrantes que vêm das zonas mais castigadas pelas guerras imperialistas. E, de outro ponto de vista, em paralelo a isso que eu estou mencionando, vai haver uma nova tentativa de negociação entre o governo ucraniano e o governo russo, e o Conselho de Segurança da ONU anunciou que vai discutir, né, a situação na Ucrânia, embora seja muito improvável que consiga aprovar qualquer tipo de resolução, porque a China e a Rússia têm poder de veto nesse Conselho de Segurança. Então, para dar esse marco geral do que a gente vem discutindo, é bem importante lembrar esse conteúdo, né, do que significa a longo prazo esse conflito militar e qual é a visão que a esquerda precisa dar, uma esquerda socialista e revolucionária, sobre esse tema. Os Estados Unidos e as potências imperialistas europeias que controlam a OTAN são responsáveis por inúmeras intervenções e ocupações militares em todo o mundo, no Afeganistão, no Iraque, na Líbia, na Síria, para não voltar, inclusive, mais ao tempo, né, desde a década de 90, com as invasões na ex-Iugoslávia, na Bósnia, no Kosovo, e que são fruto de que deram origem a devastações catastróficas depois dessas intervenções. Essas nações imperialistas, por mais que elas digam, por mais que elas falem contra a invasão russa, elas não estão interessadas na independência, na soberania, na democracia da Ucrânia. Isso é uma afirmação cínica para esconder os seus próprios interesses estatais de opressão e submissão, tanto da Ucrânia como de todos os países do leste europeu, que agora a OTAN, com suas bases militares, já exerce. E mesmo sem se engajar militarmente num conflito militar direto com as forças russas,
essas potências ocidentais estão usando a ocupação atual para os seus próprios fins de armamento ou de rearmamento militar. Isso não está prognosticando acordos de paz. Isso é uma preparação desses países para novas guerras, para novas catástrofes militares, como a gente viu no século XX. Eles procuram se posicionar para uma semicolonização, não só da Ucrânia, que sob impulso do FMI e do imperialismo é um dos países mais pobres da Europa Oriental, mas da semicolonização da própria Rússia, se os cálculos políticos e militares do Putin se revelarem errados e ele acabar sendo derrotado pela força dos acontecimentos nessa invasão militar. E do outro lado, a política da Rússia em relação aos países vizinhos se baseia na opressão nacional histórica que foi exercida pelo tsarismo, posteriormente foi levada adiante pelo stalinismo, expressa o pior do nacionalismo russo mais reacionário. Esse é o Putin. Esse é o Putin que encarna aqueles setores que impulsionaram e se beneficiaram da restauração capitalista na ex-União Soviética e se constituíram agora como os grandes capitalistas, como uns dos setores mais ricos em todo o mundo. Então, o Putin encarna esse regime autocrático que persegue, criminaliza qualquer tipo de oposição política, especialmente da classe trabalhadora, em primeiro lugar, da classe trabalhadora, ataca os direitos das minorias, das mulheres, da comunidade LGBT, e atualmente está prendendo milhares de pessoas que se manifestam na própria Rússia contra a guerra. Então aqui são dois bandos reacionários que mostram para a gente que não há espaço para uma política campista na Ucrânia. Ou seja, uma concepção que acha que um ou outro dos bandos em disputa é um bando progressista. Não, são dois bandos reacionários e tanto a OTAN quanto a Rússia devem ser rechaçadas aí. Por isso que nós estamos defendendo aqui no espectro do comunismo, vamos seguir com essa cobertura, dizendo não à guerra, fora as tropas russas da Ucrânia, fora a OTAN da Europa Oriental, defendemos a luta dos povos do mundo pela dissolução da OTAN e, claro, não ao rearmamento imperialista que vem se dando em toda a Europa e, claro, também por parte dos Estados Unidos. A gente vai fechando aqui essa transmissão, essa atualização do panorama da guerra na Ucrânia, agora nessa segunda-feira. Já convidamos todo mundo a seguir essa cobertura que nós estamos fazendo aqui pelo espectro do comunismo e que também vai ser continuada nos próximos dias. Então, até mais, pessoal.